Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos diretamente aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no distrito de Cajueiro, em Touros, Rio Grande do Norte, onde vamos na noite de hoje estudar a nossa revista do terceiro trimestre. Hoje está começando o terceiro trimestre da revista da Escola Bíblica Dominical, e nós estaremos estudando nesse trimestre, por indicação do nosso pastor presidente, pastor Martim Alves. Estaremos estudando, comentando a revista dos jovens, que tem como título Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué, tá certo? Nessa revista, desse trimestre, nós estaremos estudando o livro de Josué e Tempo de Conquistas, o chamado de um líder, preparativos para a conquista, vencendo os obstáculos, confirmando o conserto, e por fim, eu disse apenas algumas, por fim, renovando a aliança. E durante esse trimestre nós estaremos estudando todos esses assuntos que dizem respeito ao período que o povo de Deus passou, para conquistar as terras que Deus havia lhe prometido. Na aula de hoje, na lição de hoje, que é a lição equivalente ao dia 5 de 4 de 2020, lição 1, apesar de que hoje não é o dia 5, mas vamos estudar o livro de Josué, Tempo de Conquistas, é o tema específico desse dia, e o texto do dia é: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. E a síntese diz o seguinte: os resultados da liderança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e para nós, servos do Senhor, que vivemos na atualidade. Amém? E assim sendo, nós vamos fazer a abertura orando a Deus, pedindo a Deus a instrução para que nós vamos dizer nesta noite, aprender uns com os outros, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos o teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom, é eterno, a tua misericórdia. Que nesta noite, Senhor, que nós formos falar aqui, não seja da nossa parte, mas seja da instrução do teu Espírito Santo, que venhamos aprender mais da tua palavra, e que não somente seja que venhamos a discutir, a questionar, a problematizar, não, nós queremos aqui aprender para colocarmos em prática no nosso dia a dia, em nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos e agradecemos. Amém? Queremos dar uma saudação especial para o nosso pastor Romualdo da Costa, que está aqui contra a regra, isso, por trás das câmeras, muito bem, por trás das câmeras, está nos apoiando nesse sentido, e temos aqui a presença também do presbítero Josivaldo, que logo mais estará tendo a oportunidade para ministrar a palavra, nossa irmã Sônia também, que estará ministrando a palavra conosco, em nome do Senhor Jesus, e tem a irmã Dilza, que estará louvando o Senhor agora com o hino da harpa cristã, tá certo? Pode pegar o microfone aí e adorar o Senhor. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Entoar o hino 36. Eu
Glória a Deus. Bom, meus amados, conforme nós dissemos, nós estamos na noite de hoje estudando a lição. Nossa irmã Sônia pode tomar assento aqui. Estamos estudando a lição de número 1, né, da revista que diz respeito ao segundo trimestre de 2020, e estamos repetindo agora, né, nesse terceiro trimestre, sendo que no segundo semestre nós estudamos a revista de adultos, agora estamos estudando a revista dos jovens. Amém? Conforme eu já disse, o título da lição é o livro de Josué, tempo de conquistas, né? Vamos ver agora aqui o texto bíblico que está em Josué, capítulo de número 1, versículos 1 a 6. Os que têm a sua lição em casa nos acompanhem, por favor, e quem não tem, por favor, queira abrir a sua Bíblia, né, no livro de Josué, capítulo de número 1 e versículo de número 1. Vamos ler até o 6, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero fazer aqui uma leitura alternada com a nossa irmã Sônia, em nome do Senhor Jesus. E sucedeu depois da morte de Josué, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde o Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol será vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus, irmão, por favor. Queira orar a Deus agradecendo ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus, nós estamos aqui nesta noite, Senhor, na tua presença, Jesus, te agradecendo por esta tão rica oportunidade que tu tens nos concedido, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos capacita, esclarece as nossas mentes, Senhor Jesus, bota a tua palavra em nossa boca, Senhor. Tudo, Senhor, nós te agradecemos, amém. Glória a Deus. Nós estamos aqui já com alguns irmãos, já temos alguns irmãos que estão na audiência, né, desta escola bíblica, né? Em nome do Senhor Jesus, nós queremos aqui falar o nome de alguns irmãos, a nossa irmã Simone Nascimento, a irmã Osvailma Paulino, a irmã Gisele Teixeira, Elaine Neri, né? Tem mais aqui, como para nós fica aqui resumido nessas três, portanto, mas tem dizendo aqui que tem mais 11 pessoas que estão assistindo, fora as nossas três irmãs, amém? Hoje nós não estamos podendo acompanhar com o notebook, né? Não estamos acompanhando assim, mas dá para perceber aqui que nós já temos mais algumas pessoas que estão na audiência do programa, ou seja, na audiência da escola bíblica. Eu acostumado com o programa Boas Novas, disse a audiência do programa. Nós estamos nesta noite na audiência, transmitindo a escola bíblica em nome do Senhor Jesus, amém? E nós vamos começar agora o comentário, né? Eu quero comentar nesta noite, fazer aqui o comentário inicial, tá certo? Temos uma revista bastante interessante, né? Que tem como tema o livro de Josué, tempo de conquistas. Nós temos alguns objetivos a serem alcançados, que é apresentar um panorama geral do livro de Josué, compreender o propósito, a divisão interna e o valor histórico do livro de Josué, conhecer os fatos que antecederam a história do livro de Josué, tá certo? Então nós vamos tratar desses assuntos e fiquemos na dispensação do Espírito Santo de Deus, né? Do que Deus vai falar acerca deste assunto. Os irmãos sabem que Moisés,
ele ficou responsável, foi levantado por Deus para ser o homem que haveria de tirar o seu povo do Egito, né? Porque estava escravizado ali cerca de 430 anos aproximadamente, e Moisés foi levantado por Deus para tirar o povo daquela situação. E vemos que após aquele período, né, o período em que Moisés saiu daquela escravidão com os demais que estavam com ele, eles passaram 40 anos no deserto, numa viagem que, olhando pelo percurso, que não era tão distante, que o percurso era pelo Mar Vermelho, não era tão distante, mas esse percurso ficou sendo feito em círculos, né? Era feito em círculos, e por causa disso eles demoraram esses 40 anos. Mas por que é que eles demoraram esses 40 anos? É porque nós vemos que, se a gente for ler no livro de Deuteronômio, no capítulo 1 do livro de Deuteronômio, a gente vê que aquele povo que estava com Moisés, que havia saído dali do Egito, que eram escravos e tinham saído do Egito, capítulo 1, a partir do versículo número 26, a gente vê por que é que aconteceu isso. O versículo 26 diz assim: porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandato do Senhor vosso Deus, e murmuraste nas vossas tendas, e disseste: porquanto o Senhor nos aborrece e nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus para destruir-nos. Aí perguntaram mais: para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram o quê? Com que se derretesse nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus, e também vimos ali filhos dos gigantes. Não é isso? Então o versículo de número 36, ou seja, o 34 do mesmo capítulo, diz assim: ouvindo pois o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar aos vossos pais, salvo Caleb, filho de Jefoné, ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir o Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Nun, que está em pé diante de ti, ali entrará. Esforça-te porque ele a fará herdar a Israel. E vossos meninos que disseste por presa serão, e vossos filhos que hoje nem bem nem mal sabem, ali entrarão, e a eles a darei, e eles a possuirão. Tá certo? Então, o problema deles não terem entrado, né, aquela geração que estava ali, presbítero Josivaldo, nossa irmã Sônia, os irmãos do nosso pastor, os demais que estão aqui, você que está nos ouvindo, o motivo principal foi esse, né, deles descrerem naquilo que Deus havia prometido a eles. Se rebelaram, murmuraram, né, ao ponto de não acreditarem que Deus havia. E quando os espias foram observar a terra, né, os espias que foram observar a terra, viram que aquela terra era uma terra de gigante, era uma terra boa, dava muitos frutos bons, né, algo tão maravilhoso que um cacho de uva era necessário 2 homens, né, para conduzir. Então era uma terra realmente boa, mas eram terras que eram habitadas por homens gigantes, né? E eles tiveram medo quer dizer, eles não eram mais escravos, mas a mente deles ainda estava escravizada. Eles não eram escravizados fisicamente, mas a mente era. E por causa disso, eles perderam o direito de entrarem na terra prometida. Tem uma coisa que eu acho assim interessante, é que quando o povo sai, né, aí que começa a murmurar, ele se lembra de uma coisa tão assim, que a gente poder lembrar por último. Ele lembra logo das desse cebolas, né? Depois que vê o Senhor tirar o povo do Egito com mão forte, porque você vê o mar se abrir, você ia acreditar mais em quê? Ia não acreditar mais em quê? É verdade. E a primeira coisa que eles se lembram é dos sepulcros,
Sim, dos sepulcros. Né? Sim. Dos cemitérios, por acaso não tinha cemitério. Sim. Né? E a gente vê tão pequeno quanto o ser humano é. É verdade. Né? Porque vocês vê Jesus abrir o mar, vê um monte de praga chegando para provar que Deus estava com o povo, porque isso era provando o Egito que Deus era com aquele povo. E quando chega uma das primeiras dificuldades, né? Eles vão se lembrar logo dos sepulcros do que ficou no Egito. Eu fico, meu Jesus Cristo, tem tanta coisa para lembrar, né? Não creram que o Deus que os livrou lá, né? Poderia os livrar também na caminhada, né? É verdade, né? Independente de se lá ou não, né? Pois é, então isso fez com que o Senhor, por causa da murmuração dele, e o interessante é que por causa da murmuração dele, até Moisés foi impedido de entrar também na terra prometida. Porém o Senhor, nesse meio tempo, né, vai e levanta um homem chamado Josué, que tinha prerrogativas. Ele tinha acompanhado Moisés na sua, né, Moisés na sua, era o servo de Moisés, era o que acompanhava Moisés em todos os acontecimentos, inclusive lá no monte, né, quando Moisés subiu ao monte, um dos que foi lá no monte com Moisés foi Josué, né, que ele não arredava o pé de Moisés, né, estava sempre com ele, né, tinha características de homem, eram antecedentes que realmente contribuíram para que ele se tornasse um líder em Israel. Além dele ter presenciado todos os milagres que aconteceram, ele é um homem que tinha características bélicas, era um homem de guerra, né? Alguns autores até que diz que ele já era formado nessa área, né, da área da guerra, era um homem que tinha. E o que nós achamos interessante, que em meio a tudo isso, né, a característica principal que tinha da chamada dele é porque quando Moisés, antes de falecer, Moisés impôs as mãos sobre ele, né? E diz que ali, quando Moisés impôs as mãos sobre ele, o Espírito do Senhor, aleluia, foi sobre Josué. Amém? O Espírito do Senhor foi sobre Josué. Então, aqui, como nós estamos numa escola que nós estamos falando, mas o que a gente fala serve para o nosso dia a dia. Não adianta você ser fortão nessa fase que nós estamos, que os homens procuram ser homens bonitos, né, de físico, de um corpo bonito, homem dados à guerra, dados à luta, né? Tem as lutas aí de UFC, como é? WMA, MMA, né? MMA e outros mais, e outros que vivem nas academias da vida, não só os homens quanto as mulheres, né, se fortificando fisicamente. Mas o que Deus quer realmente, aleluia, é que nós sejamos cheios do Espírito, e sendo cheios do Espírito, aí tem as boas qualidades que o Espírito nos dá, amém? E foi isso que fez com que o Senhor levantasse Josué, né? Levantasse Josué como servo do Senhor. Diz aqui na visão panorâmica, né? O livro de Josué apresenta-se como sendo uma obra que foi escrita por cerca de 1400 anos antes de Cristo, que foi a data aproximada à destruição de Jericó, e a maioria dos teólogos acredita que o servidor de Moisés, esse Josué, que antes era chamado de Oséias, né, que quer dizer, Oséias quer dizer salvação, né, Yeshua quer dizer salvação, e aponta também para o mesmo nome, Josué, que quer dizer o Senhor é salvação. E a forma grega vem do nome Jesus, que quer dizer o Salvador do mundo. Amém? Então, amados, Josué, filho de Nun, ele era da tribo de Efraim. Diz o comentarista aqui, né, que a maioria dos escritores bíblicos, eles creem, dos escritores, né, dos comentaristas, eles creem que o livro de Josué foi escrito especificamente por ele, exceto, né, o último capítulo, que fala sobre a morte de Josué, e ele não teria como, depois de morto, contar sobre ele mesmo, né? Outra coisa interessante que eu acho
de Josué também, que antes dele ser líder, ele foi servo. Né? Isso é interessante, né? Antes de você aprender a delegar, você tem que aprender a servir. Porque quando nós aprendemos a servir, nós delegamos melhor. É verdade. Né? Porque nós já sabemos como servir. E vai querer se esforçar para servir melhor também. Né? Isso era muito importante. Isso aqui foi importante. Eu estava procurando, lendo, né? Aí eu começo a ler, apesar que eu esqueço muita coisa. Aí eu vi um irmão falando: olha, irmãos, algo que fazia muita diferença também na vida de Josué era isso. Porque antes dele ser líder, ele foi servo. É verdade. E aprendeu, né, com Moisés. Aí ele bota assim, por começar a lição de jovem, ele disse assim: então você jovem, aprenda com os mais velhos. Isso, muito bem. Né? É uma coisa que até a irmã falando, eu ia me lembrar disso. Porque, com todo respeito aos jovens, né, aos nossos jovens, a gente sabe que os jovens cristãos, eles têm preceitos, são jovens que realmente têm um cuidado muito grande em não pecar. Mas, você quer ver um jovem prosperar no caminho do Senhor, é ele ao aceitar a Jesus, ou que não seja somente quando aceitar Jesus, que tem jovens que são criados no Evangelho, né, pastor? Mas que a sua amizade específica seja uma amizade com pessoas mais velhas, e sobretudo pessoas mais velhas, né? Infelizmente hoje a gente vê muito assim, os jovens não querem se juntar com as pessoas mais idosas, mas a gente vê exemplos até na nossa igreja, né, de jovens que aceitaram Jesus, e quando eles aceitaram, a vida deles era andar com pessoas mais idosas, né? E foram jovens que foram hoje são casados, né? Mas na época que eles eram jovens que realmente davam exemplo na casa do Senhor. E a Bíblia tem muitos exemplos, né? Eu acho que é lá em Amós que fala, né? Que andarão dois juntos se não estiverem de acordo, né? 3 e 3 de Amós, né? Então é importante você andar com quem lhe bota para frente. Pois é. Né? Porque hoje em dia nós vemos que o linguajar, as atitudes das pessoas é meio pesada. E se nós andarmos nessa marcha com esse tipo de pessoas, nós acabamos entrando e até trazendo escândalo, né? Josué não fazia isso. Josué se acompanhou com quem? Com Moisés, né? E teve bom exemplo, e como a gente vê, quem lê o livro de Deuteronômio vai ver que foi ele que levou os únicos que entraram. Será que eles não viam o que os pais deles faziam, os antigos? Mas ele preferiu se orientar por quem? Por Moisés, né? E o interessante que a gente vê que Deus não permitiu que aquela primeira geração entrasse, porque eram pessoas que estão, vamos dizer assim, já estavam acostumados, estavam mal acostumados. Deus permitiu, dentre eles só entrar Josué e Caleb, porque eram realmente pessoas que a gente vê até no exemplo de quando a terra foi enviado os espias, os uns que deram mensagem positiva, mensagem, né, de ânimo, foi Josué e Caleb. Os demais eram mensagem de desânimo. E Deus permitiu que os mais jovens, as crianças, os de idade mais tenra, porque tinham tempo para aprender com Josué e Caleb, não é? Iam aprender coisas boas. E a partir daqui a gente vê a questão do fato de ser um momento de conquista. Nós estamos estudando hoje o livro de Josué, tempo de conquista, não é? E esse tempo de conquista inicia-se a partir do momento em que o povo de Deus, não é, toma posição de fé e obediência. O primeiro povo não precisou tanto de fé, não. Concorda comigo nisso? O primeiro povo não precisou tanto de fé, não. Por que não precisou tanto de fé? Porque os milagres Deus fazia para ele. Era uma forma de Deus chamá-los a atenção, fazendo milagres, operando milagres. E a gente vê isso no nosso meio também, irmãos. A gente vê a nossa igreja, quando eu digo a nossa igreja, falo especificamente da Assembleia de Deus, até os anos 80, 90, a gente via que era uma igreja muito dada à operação de sinais e maravilhas, né? Não é isso? E de lá para cá, a gente vê uma tendência maior na nossa igreja, de não só especificamente isso, mas o estudo da palavra. É conhecer a palavra do Senhor, é ter fé, mas também ter o quê? Obediência. E isso foi cobrado de Josué.
O Senhor não cobrou dele? Medita na minha palavra de dia e de noite, né? Não se aparte de mim, ou seja, não se aparte de ti o livro desta lei. Medita nele de dia e de noite, né, irmã Sônia? O que eu acho, assim, a Bíblia relata, né, que já existia uma promessa de redenção para o povo de Israel, né? Aí, quando Deus promete a Abraão que ele ia ter um filho e que ia ser grande, e Deus diz, né, que o povo ia ser peregrino, mas sairia de lá. Independente do que o povo fazia, as pessoas, eles iam sair de lá, né? Então foi isso que o pessoal saiu com todos os maus costumes do Egito e não aprendeu durante o caminho. Por isso que a caminhada, que era para ser com poucos dias, durou aproximadamente 40 anos. Por quê? Porque o povo não aprendeu, né? O povo não aprendeu. Pois é. Então, a partir daí, a gente pode entrar para o segundo ponto, o segundo tópico, que fala sobre como era o mundo na época. A gente vê que naquela época, mesmo Israel sendo o povo chamado, o povo que era do plano A de Deus, o plano A e único de Deus, né? Para Deus não existe plano B, né? O plano A e único de Deus, que era de fazer o povo entrar na terra prometida. E a gente vê que ali já haviam povos que já eram formados, já existiam civilizações já criadas, né? Já tinham o Egito já era uma civilização bem adiantada, apesar de os hebreus já terem saído de lá, né? Já não eram mais escravos, mas era uma civilização bem adiantada, muito rica. A gente vê aqui também, de acordo com a lição, que já existia, por exemplo, o Japão já existia, né? A civilização do Japão, a civilização Jomon, né? Já chegava ao seu apogeu. Em vários lugares da Europa, as populações começaram a ser erguidas. Aqui na América do Sul, por exemplo, o Peru, que é uma das mais antigas civilizações americanas, né? A gente vê que já tinha uma civilização lá no Peru também, né? Que já usava os instrumentos de metais. Porém não havia civilização na América do Norte, sendo que o primeiro povo que surgiu foi 1500 anos antes de Cristo, não é isso? Que foram os Olmecas, né? Lá no México. O povo assírio, que foi um povo potente, só veio surgir 200 anos após a civilização dos hebreus, né? Os hebreus não é de 1400, eles vieram surgir o que? Em 1200, que é a contagem até Cristo, é uma contagem regressiva. Então 200 anos após vieram surgir os assírios. Depois a gente vê também aqui a história da civilização romana, que só veio surgir no ano 753 a.C., muito depois, né? Veio surgir, tá certo? Então agora, o que é que se destaca nisso aqui? Que em meio a essas circunstâncias, boa parte dessas civilizações elas prevaleceram, mas algumas, tipo a Babilônia, a civilização assíria, né? Ela não prevaleceu, mas Israel. E é interessante, irmã Sônia, que Deus pega Israel e coloca no meio daquele povo, bem no centro, porque Deus ele poderia muito bem dizer assim: olha, eu vou te dar o mundo inteiro para tu possuires. Mas a promessa de Deus não era essa. A promessa de Deus era dar uma terra prometida, uma terra que não era o céu, Sabe por que não era o céu? Porque para eles entrarem naquela terra, depois que ele pisasse na terra prometida, na terra dos cananeus, né, que era a terra prometida para eles entrarem lá, eles não tinham que combater, não tinham que. Então é a mesma coisa de nós passamos o Jordão quando aceitamos a Jesus, não é? Agora vamos batalhar, vencer os inimigos do dia a dia, né, pastor? E vencer os inimigos que estão também nas regiões celestiais. E para isso é batalha. Do jeito que Josué batalhou com ele lá, nós temos que batalhar em nome de Jesus. E do jeito que Deus deu vitória a Israel, um povo pequeno, uma civilização pequena. E por sinal, a gente vê aqui, quando se trata de Canaã, terceiro ponto, diz que Canaã era um país grandão.
Sabe quantos quilômetros tinha de largura? 65 quilômetros. Era como que fosse daqui para João Câmara aproximadamente. 65 quilômetros de largura por 290 quilômetros de comprimento. É como se fosse daqui a Mossoró, pastor? Mais ou menos, não é isso? Daqui de Cajueira a Mossoró. Quer dizer, era uma faixa de terra no meio de várias civilizações que já eram bem adiantadas. Mas Deus fez com que ela prevalecesse até hoje. Amém? Até hoje Israel é considerado um dos países mais ricos do mundo. Ele é potente belicamente, ele é potente na área da medicina, potente na área da ciência. É uma coisa tremenda. Por quê? Porque Deus está com ele. Então Deus está dando a palavra para você nesta noite no seguinte sentido: aleluia, que Deus ele não está querendo observar a tua fortaleza, a fortaleza física, mas Ele quer que você seja uma bênção para, aleluia, aonde você estiver. Pode ser num lugar bem pequenininho, né? Num distritozinho pequenininho, mas você ser uma bênção. A promessa que foi feita a Abraão foi essa, né? Em ti serão o quê? Benditas todas as nações da terra. Não era que Abraão iria sair de nação em nação abençoando. Ele estaria num lugar, né? Fixado num lugar. A descendência dele estaria fixada num lugar, né? E ali as demais nações seriam abençoadas como é hoje. Amém? Deus abençoe. Nós vamos passar agora para o segundo tópico, em nome do Senhor Jesus. A irmã pode comentar, continuar a comentar. Depois a nossa irmã Dilsa vai louvar o Senhor. O segundo tópico fala sobre o propósito, né? E a divisão, e o valor do livro de Josué, né? Nós sabemos que o propósito do livro de Josué, né, foi a continuidade, né? Do que já tinha sido feito por Moisés, né? E aqui quando Moisés, né, entrega essa responsabilidade para Josué, né? E Josué toma posse, né, de fazer a vontade de Deus, né? E o interessante aqui é que nós vamos ver aqui, irmãos, que no livro de Números, se não me falha a memória, é o contrário do livro de Josué, né? Se você ler direitinho, você vê que o número de livro é um livro um pouco, as pessoas muito negativa, né? Era muito a não acreditar, que nosso irmão Maninho já frisou aí, né? E esse foi um dos motivos das pessoas que saíram do Egito não entrar na terra de Canaã. Aí aí entra agora o livro de Josué, né? Onde a gente vê um homem direcionando o povo, né, a um caminho, um propósito de Deus, porque era o propósito de Deus, né? Deus sempre teve esse propósito com o homem, desde o jardim do Éden, né? Colocar o homem em uma boa terra. Esse foi e é e será sempre o projeto de Deus, né? Aí fala assim, ó: o livro de Josué é um marco na história dos hebreus. Agora o povo parecia estar cheio de fé, né? Que antes é até meio contraditório, né? Como é que um povo não tem fé depois de ver tanta maravilha? E não acabei de falar. Às vezes eu lendo assim o livro, eu fico admirado, né? Porque a Bíblia diz que nós somos mais bem-aventurados do que muitos, porque nós não vimos praticamente nada desses tipos de milagre. Quem foi que já viu o mar se abrir, né? Mas nós cremos, né? E esse povo não creram e perderam a chance, né, de entrar nessa terra. Aí Josué diz assim, ó: teve como objetivo apresentar uma visão do seu chamado, do milagre da travessia do Jordão, a devoção, a obediência ao povo, do povo, bem como das campanhas militares para conquistar a terra que Deus havia prometido. Mas também, mais tarde, somente declarou: pois não conquistaram a terra pela sua espada, né?
Aqui mostra bem claro que a diferença do povo que sai do Egito e agora, eu vou dizer, de uma nova geração, né? Que colocou esse propósito no coração. Porque tem que colocar no coração. Tudo, eu tenho assim, tudo que você quer fazer, coloca um propósito na sua vida que você faz. Primeiramente, colocando Deus na frente, né? Que a gente consegue. E aqui a gente vê que, como tá falando aqui, o salmista diz, né? Que para que nós não venhamos nos gloriar e acharmos que somos o bambambam. Né, irmão? É bonito, não é? Porque eu sou abençoado porque eu sou bonito, eu sou abençoado porque eu sou mais inteligente, eu sou abençoado por isso, por aquilo outro. Não, Deus é quem te dá tudo. Porque está na Bíblia, né? Se de Deus não vier, nada o homem tem, né? Então Josué tinha confiança em Deus. E ele aprendeu, irmão, a coisa melhor do mundo é a gente aprender. É verdade. Porque Josué aqui, irmãos, eu vou falar para os irmãos que leiam o livro de Josué. Leia uma vez, leia duas, porque é muito bonito o livro de Josué. A gente se alegra muito, né? O livro de Josué é um livro muito bonito, apesar das falhas que, como ser humano, todos têm, né? Você lendo o livro de Josué, não vai ficar de fora as falhas de ninguém, irmãos. Por isso que Deus é bom, irmãos. Porque muitas vezes, né, irmãos, alguém vai lhe contar a história de alguém e bota só as partes bonitas, né? Jesus é diferente. Se nós formos observar, irmã Sônia, na vida da irmã, eu não estou aqui para acusar a irmã disso, mas naturalmente, na vida da irmã como cristã, alguma vez na vida a irmã falhou em alguma coisa, né? Eu também falhei. Quantos de nós aqui não falhamos, né? É verdade. Mas o projeto de Deus da gente, na vida da gente não mudou, não. Nós é quem saímos às vezes, né, da rota. Mas Deus, pela sua misericórdia, eu não estou aqui fazendo uma apologia ao pecado, não. Mas eu digo assim, às vezes, como aconteceu, por exemplo, com a situação de Acã, né, lá em Ai, como aconteceu na falha de Josué em relação aos gibeonitas, né, de ter aceitado aquela comunhão, o acordo com os gibeonitas. Foram duas falhas que não era para acontecer, mas o projeto de Deus está de pé, amém? Do mesmo jeito que está na nossa vida hoje, está de pé, ainda que venhamos a ser falhos, mas se a gente reconhecer e obedecer, aí vem a questão. Pode ver que antes de acontecer propriamente as conquistas, que a primeira conquista foi lá em Jericó, né? Antes de acontecer, a chamada foi para a obediência, a chamada foi para a santificação, a chamada foi para a comunhão, a chamada foi para se preparar para poder realmente estar combatendo. Pois não, querido? É verdade, tudo isso foi válido, né? Para Josué, porque é bom, irmãos, é quando a gente ouve e guarda, né? Porque eu tenho certeza absoluta que aquele povo ouviu o que Moisés dizia, mas não guardaram. Porque se tivesse guardado, né, irmão, eles tinham entrado? Tinha. E eu penso, a gente vai ver lá no livro de Deuteronômio, se não me falha a memória, que fala sobre as bênçãos, né? Que viriam, para dizer assim, né? Aí fala sobre as bênçãos que viria condicional, né? E pela obediência elas viriam. E a maldição, se não. Então, aí ele fala assim, ó, se você for obediente, onde você colocar a tua mão vai ser abençoado. Se não for obediente, onde você colocar a tua mão vai ser amaldiçoado. Então, era uma condição que o povo tinha de obedecer ao Senhor, mas preferiram desobedecermos. Porque isso aí, nós vamos ler o livro, vamos ver que nós temos o livre arbítrio, né, de escolher, né? E o povo aqui escolheram mal, né? Aí vamos ver aqui que fala sobre como diz assim: nem teu braço salvou, e sim a tua destra, o teu braço e a luz da tua face, porque porquanto engrandeceste deles, né? Que é o salmista falando, né? Diz assim: o livro também tem o propósito de mostrar toda a caminhada ministerial de Josué, bem como apresentar detalhes das muitas batalhas e das condições nas quais a terra não apenas foi conquistada, mas também dividida em áreas de tribais. Por fim, Josué se despediu dos hebreus e conclamamos
aqui servimos fielmente ao Senhor, né? Então aqui fala que a vida de Josué foi cheia de batalha com Deus, né? Nós sabemos que quando Moisés morre, né? Nosso irmão já falou aqui que Moisés coloca a mão sobre Josué, né? Dá o melhor que Josué poderia ter, que é a presença de Deus, né? Porque você, com a presença de Deus, não, você enfrenta tudo. Não significa que você só vai ter altos na sua vida, não. Porque a Bíblia diz, né? No mundo tereis aflições, né? E aqui Josué teve que batalhar muito, né? E nós sabemos que as batalhas de Josué foi passo a passo, né, irmãos? A primeira foi Jericó, né? E sabemos como ele ganhou, sem lutar, né? Só obedecendo, porque isso, irmãos, é uma coisa que Deus ama no ser humano, é obedecer. Se nós obedecêssemos, irmãos, como deveria ser, nós erraríamos tão menos, né, irmãos? E aquele povo já estava preparado para ganhar Jericó, né? Estava armado, mas Deus não vai ser assim, não, né? E Josué cumpriu o propósito de Deus, né, irmão? Nós sabemos como foi que aconteceu, né? A batalha de Jericó, sem os homens usar nenhuma arma, eles venceram. Porque Josué fez o que, irmãos? Obedeceu o propósito de Deus. Né? Não só ele, quanto os outros também disseram. É tanto que quando houve a chamada, no final a gente vê Josué dizendo: olha, vocês não fiquem percoxando em dois pensamentos, não, né? Não vão tender a obedecer os deuses, né, dos cananeus. Ainda que vocês façam isso, porém eu e minha casa nós serviremos ao Senhor. E eles disseram que estariam com Josué, obedecendo ao Senhor conforme, né? E a gente vê quando Josué chamou-os para, né, houve o chamamento do povo, né? Todos eles se propuseram também a obedecer da forma como Josué estava obedecendo, né? Porque é bem melhor, né? Obedecer. Aí diz assim, a divisão do livro de Josué possui uma clara divisão interna, bastante útil para entendermos os estágios da saga dos Hebreus rumo a Canaã. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, podemos dividir o livro de Josué da seguinte maneira: a preparação, né, para a conquista, né, que nós sabemos que não é de todo jeito. Não vou entrar em detalhe porque isso é mais para frente. Mas nós não sabemos que não é de todo jeito. Já está dizendo, preparar, tem que mexer, né? Mas quando você vai fazer uma comida, você começa a botar sal, começa a botar tempero, tem que mexer, né, irmãos? Então tinha que ter uma preparação para que as coisas que Deus... Irmãos, ó, não tem quem frustre os projetos de Deus, não. O diabo luta, ele tem lutado, irmãos. Mas Deus dá estratégia para que nós seguimos em frente, né? Assim, tem a preparação para a conquista, né? Aí tem a conquista efetiva e tem a divisão da terra, né? Que são os propósitos que vai ser mais para frente. Aí tem assim, as instruções específicas para a cidade de refúgio, os levitas, as tribos ao leste do Jordão. Aí tem as referências, né? Porque nós sabemos que os levitas, por que tem essa divisão? Porque os levitas eram as pessoas que eram escolhidas para ser sacerdotes, cantores, né? E eles foram botados à parte, né? Como nós estudamos naquela lição do tabernáculo, a gente viu como foi montado o tabernáculo e que posição os levitas ocupavam naquele momento, né? Aí diz assim, e a mensagem final de Josué, como nosso irmão Manuel Souza já falou, né? Diz assim, as últimas palavras de Josué, né? A renovação do conceito, né? Quando ele diz ao povo, né, a quem eles queriam servir, né? E Josué mostra ao povo, né, para servir a Deus, o que tinha de fazer, irmão. Porque hoje em dia, infelizmente, as pessoas, não estou falando especificamente para ninguém, eu estou falando que hoje em dia as pessoas, né,
querem servir a Deus de toda maneira. E isso é uma forma que Josué diz ao povo: olha, se vocês quiserem servir aos outros deuses, vocês sirvam, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí quando o povo diz assim: não, a gente quer servir ao Senhor, aí Josué se apoia, vai ter que ser assim. Aí Josué começa a dizer ao povo o que é preciso fazer para o povo ser realmente conhecido como servo do Senhor, né? Porque hoje em dia as pessoas querem ser conhecidas como servos, mas se você olhar direitinho, fica longe, né? Porque é a realidade, é a nossa realidade. Aí Josué diz ao povo: não, mas a gente quer assim mesmo, servir ao Senhor, né? Porque servir ao Senhor não é viver de perna cruzada, esperando que tudo caia, não. Servir ao Senhor é uma vida de negação. O homem tem que se negar todo dia para servir o Senhor de verdade. Tem que se despir do velho homem, tem que se despir dos seus desejos, né, sim, irmã? Para servir ao Senhor. E tem que ter alegria para servir ao Senhor. É difícil às vezes ter alegria em tempos difíceis, mas o Senhor disse que a alegria do Senhor é a nossa força, não é assim, irmãos? É verdade. E Josué diz, né, ao povo, mas o povo prefere, escolheu a boa parte, né? Fazer que nem naquele versículo que fala sobre Marta e Maria, né? Escolheu a boa parte, servir ao Senhor, né? É verdade. Apesar de que em alguns momentos, como a irmã falou, né? Ela falou logo no início, tiveram momentos de fragilidade também, né? Mas a parte de obediência se sobressaiu, pelo menos até então, né? Estava se sobressaindo, reconhecendo que uma das coisas que a gente vê aqui, que antes deles entrarem no combate, foi renovado o pacto, a Páscoa foi feita, foi renovado o pacto, o altar foi renovado, né? Aquele altar lá, entre Mispá e me falha a memória agora qual é o outro lugar, né? Onde eles colocaram uma pedra, onde foi colocada uma pedra com o nome Ebenezer, que quer dizer até aqui nos ajudou o Senhor. Eles tinham esse reconhecimento de que realmente Deus estava com eles, por isso que Deus deu vitória. Eles verdadeiramente conseguiram conquistar as terras que estavam realmente certas para eles conquistarem. Aí diz aqui, né? Pois não, pode concluir. Aqui, né, que fala: o livro de Josué é importante para a nossa vida. O livro de Josué é importante para a nossa vida devocional, pois nos mostra como somos indivíduos falíveis, buscando nos relacionar com Deus, com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o qual, cheio de bondade e misericórdia, cumpre integralmente com a sua promessa, né? Então nós somos falíveis, né? Mas nós estamos lutando, né? Para que nós tenhamos um relacionamento sincero com Deus, porque a própria Bíblia diz que o céu vai ser tomado à força, né? Então, todo dia nós devemos nos policiar. Às vezes bota o espelho assim, todo dia você olha no espelho: oh, Jesus, tem misericórdia, porque eu digo que se tem alguma coisa que diz a realidade do homem, é o espelho. Ele se vê como ele é, como verdadeiramente ele é, tanto físico como na sua essência. Eu mesmo me olho no espelho: Jesus, tem misericórdia de mim, porque a mente do ser humano, pensamentos, atitudes, né? Por isso que a Bíblia manda nós nos examinar, né, irmãos? Aí Josué diz aqui, ó: mas nós, apesar, fazer que meu irmão José, das nossas miserabilidades, nós estamos buscando nos relacionar com Deus, porque a melhor coisa que nós devemos fazer aqui na terra é nos relacionar com Deus, irmãos. Às vezes procuramos tanto relacionamentos, né? E não procuramos ter um relacionamento íntimo. É íntimo, tem que ter intimidade. Não é só você ajoelhar 5 minutos e achar que tem intimidade, não, irmão. É entrar verdadeiramente nos átrios do Senhor, né, irmãos? Com sinceridade. Até porque Deus conhece o coração de todo mundo, né, irmão? A Bíblia diz que a Deus ninguém engana. E aqui eu agradeço Glória a Deus. Só concluindo essa parte, irmã está agradecendo, mas a gente vê aí o quanto a irmã tratou do valor do livro de Josué. Quer dizer, é um valor, tanto foi um valor secular, né? Que até hoje ainda serve, até para
para a geografia, para a história, contar um pouco da história dos hebreus, eles se baseiam na Bíblia também, pastor, e demais, se baseiam, e sobretudo no livro de Josué, né, que conta bastante a história dos hebreus, e a gente vê que teve esse valor secular, mas acima de tudo, o valor espiritual, que é esse que a irmã falou, né? O valor espiritual, que realmente é o que se sobressai. Amém? Então aí é onde está a resposta. Porque os livros canônicos mencionam as façanhas, mas também os erros cometidos pelos heróis da fé, né? Por que acontece isso? É porque mostra que nós somos seres humanos e sujeitos a fracassarmos, mas quando a gente realmente se volta para o Senhor, né? Pedindo perdão, fazendo com que realmente haja uma aproximação, uma intimidade com o Senhor, Ele nos perdoa. Amém? Deus abençoe, irmã Sônia. Vamos agora ouvir mais um hino. Eu quero, enquanto a irmã Dilza se prepara para louvar o Senhor com mais um hino, eu quero saudar aqui a nossa irmã Deís Baracho, irmão Itanildo Oliveira, irmão Rivelino Bezerra dos Santos, muito bem, o pastor Isaac Souza, né, que dirige uma congregação ali em Natal, filho do nosso saudoso pastor João Souza. Pastor Isaac, Deus te abençoe, meu querido. O pregador Jefferson Gomes, que é de Natal e de Cajueiro também, casado aqui com a nossa irmã Isiara, né? Queremos saudar a irmã Janilo Vicente também, o irmão Erimar Santos, a irmã Marilde Batista, muito bem, irmã Marilde, irmã Jaiane Santos, Israel Nery, ali de Rio do Fogo, né? Que sempre está na programação da nossa igreja, irmã Luana Cristina, e assim são tantos outros, irmã Simone Nascimento, e a irmã Ana Vicente também está na audiência deste trabalho, desta escola bíblica nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Nossa irmã Dilza louvando o Senhor com mais um hino da harpa cristã. Vai ser ou vai ser? Saúdo mais uma vez os irmãos com a paz do Senhor. Direito ao hino 178. Em Cristo Jesus me obter gloriosa paz, perfeita paz, ainda que dores açoite meu ser, tenho doce paz, paz, gloriosa paz, paz, perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, doce paz insondável qual um grande mar, gloriosa paz, perfeita paz, paz nos braços de Deus repousar, tenho doce paz, 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 gloriosa paz, paz, perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz, paz inefável
Osvaldo está agora com a oportunidade de comentar o terceiro tópico. Deixa eu só mandar mais um alô aqui para os irmãos que estão na audiência, né? Irmã Paula Araújo também está na audiência do programa, só quero dizer programa, acostumado com o programa. A irmã Geniane Vicente, ou seja, Geniane Silva também está na nossa audiência, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa oportunidade tão maravilhosa de estar aqui com o nosso evangelista Manuel, a irmã Sônia, né? Graças a Deus, Manuel deu início à leitura da lição, fez os seus comentários, muito bem elaborados, mas quero também fazer aqui a minha participação, a minha humilde participação, né? E agradecer desde já. É a segunda vez que estou aqui nessa cadeira, né? Fazendo parte dessa bancada, e eu agradeço desde já, porque Deus é quem faz essas coisas e estamos aqui, somos dependentes dele, graças a Deus. Bem, o terceiro tópico, que diz antecedentes históricos. Primeiro tópico, parte primeira. O deserto chegou ao fim. Ou seja, quando a gente diz o deserto chegou ao fim, acha que não vai mais haver luta, né? Tem que haver, agora vai haver uma conquista. Para conquistar tem que lutar. Mas o deserto maior chegou ao fim. A liderança de Josué deu início a um novo tempo, onde não haveria mais nuvem, coluna de fogo, nem o maná cotidiano, nem água saindo da rocha. Eles agora não morreriam em tragédias, tendas, mas em casas bem construídas. Comeriam dos frutos que a terra produzisse e beberiam água dos rios e mananciais. Louvado seja o nome de Jesus. Ou seja, começa uma liderança de Josué, mas Josué, ele foi participante do começo da caminhada desse deserto. Ou seja, Josué, quando chegou aqui, no início dessa liderança, desse novo tempo, vamos dizer assim, Josué já estava com 85 anos. De experiência. Saiu no deserto há 38, 40 anos atrás. Ele estava com 40 anos, estava muito jovem ainda, né? 45 anos, mais ou menos. E ele foi participante da trajetória. O que eu acho maravilhoso é que Deus não escolheu qualquer um que vinha naquela multidão. Mais de 2 milhões de pessoas. Ele indicou Josué através de Moisés, como Moisés pôs as mãos, Josué. Por que Josué foi escolhido? Certamente Josué era um homem temente a Deus, não é verdade? No meio de mais de 2 milhões de pessoas, Moisés vinha liderando, mas Deus já conhecia o coração de Josué. Glória a Deus. Disse: Moisés não vai chegar à terra de Canaã, mas eu vou enviar outro líder. Ou seja, isso é maravilhoso, irmãos. Isso nos ensina a gente ser fiel a Deus, mesmo diante das lutas, das guerras, a gente sempre se manter fiel a Deus. É fácil ser fiel a Deus? Não. É a coisa mais difícil do mundo, é ser fiel a Deus. Mas é impossível? Não é impossível ser fiel a Deus. Então, quando Moisés chegou ali já perto da sua morte, chegou ali no monte Nebo, né? Outros chamam de Nebo. Ele
ali na circunstância de Moabe, né? Ele viu a terra, mas Deus falou com ele, mostrou a terra, Canaã, mas disse que ele não ia chegar até lá. Então ele estava ciente de que ia partir ali. Então ele chamou ali a liderança, chamou alguém, fez aquela reunião, e Josué agora foi escolhido para liderar agora essa nova jornada. Então ele agora comeria frutos da terra, produzisse e beberiam água dos rios e mananciais. Os milagres experimentados durante a caminhada pelo deserto se tornariam mais esporádicos. Porém, Deus estava lhe dando uma terra que emanava leite e mel. Isso é maravilhoso, né, irmão? Por que Deus estava ali agora preparando uma terra que manda leite e mel? Certamente Josué era um homem que conquistou o coração de Deus. Não é verdade? Se quiser falar, pode ficar à vontade, viu, Manu? Não, eu quero apenas fazer uma chamada aqui que diz respeito ao seguinte: eles estavam morando numa terra que manda leite e mel, né? Mas a gente vê que em relação às demais terras, as outras terras eram terras que tinham, por exemplo, eram bem cercadas de rios, de mares e tudo. Aonde Israel estava, havia dificuldade de água, como ainda hoje é, né? Mas Deus é quem, no meio daquela situação, Deus é quem fazia aquela terra manar leite e mel. Coisa interessante, né? Deus, Ele é grande, Ele não desampara o seu povo. Como os hebreus conseguiram chegar até Canaã? Uma pergunta aqui, o escritor faz, né? Somente a mão de Deus operando poderosamente em favor deles. É verdade. Muitas vezes, irmãos, a gente conquista alguma coisa, muitas vezes nós não atribuímos a Deus. Achamos que as nossas conquistas são pelos nossos méritos. Porque eu sei que tem homens mais capacitados do que outros, mais inteligentes, mais capacitados em algumas áreas, na teologia, na psicologia, em tudo há homem melhor do que outros. Mas aquele homem que não entender que a sua força vem de Deus, ele está acabado. Não é verdade? Ele está acabado. Eu, pelo menos, eu entendo que tudo que eu tenho de bom, alguma coisa que eu tenho de bom, eu sei que vem da parte de Deus. A semana passada a irmã Olivia estava mencionando, então parabéns, porque fez 10 anos que eu completei, que eu estou aqui na tesouraria. Isso me deixa muito feliz. Isso me deixa muito feliz e alegre. Entende? Eu sei que isso não é mérito meu. Claro que eu tenho os meus preceitos dos meus pais. Meu pai me ensinou a ser um homem honesto. Mas eu sei que isso aí, esse tempo, que eu sei que um dia vai chegar o tempo de eu sair, eu sei que isso aí é Deus na minha vida. Eu consigo entender a alegria que o pastor tem, por exemplo, de Deus colocar na sua confiança uma igreja. Por exemplo, um dia eu fui cortar o cabelo de um senhor, e a irmã me deu o dízimo dele e dela, e ela mora próximo do pastor. Eu digo, meu Deus, ela podia ali deixar na casa do pastor, mas deixou ali comigo. Eu me senti muito honrado, pastor. Eu fiquei muito feliz. Isso nos deixa mais aptos para ser fiel a Deus. Essas horas a gente procura a ter mais fidelidade com Deus. Outro dia, eu estava lá em casa, chegou o irmão, também de moto. Sempre ele passa lá pela casa do pastor, trouxe um dízimo bem alto, até o pastor ia passando na irmã e falou: irmão, pastor, vem aqui. E entreguei. E isso me deixou, digo, meu Deus, isso tudo é honra que Deus dá ao homem. Eu vou me gloriar e dizer, não, eu estou nesse carro porque eu sou. Não, eu tenho absoluta certeza que é Deus que faz essas coisas, é Deus que honra o Senhor. Então isso nos ajuda a procurar
ser mais fiel a Deus. Não é verdade, meu irmão? É por isso que Josué, ele procurava ser um homem fiel a Deus, porque Deus falava com ele também, através de Moisés, deixava a sua palavra, para que ele não se apartasse do livro desta lei, né? A gente não pode se apartar da palavra de Deus e da oração, porque a palavra de Deus é que nos traz o ensinamento para ser fiel a Ele, não é verdade? As últimas palavras de Moisés. Com o fim da caminhada pelo deserto, o povo chegou à fronteira da terra prometida. E por orientação do Senhor, Moisés convocou uma reunião com todos, pois ele sabia, eu falei, que morreria em breve, sem entrar em Canaã, foi o que eu falei anteriormente. Entretanto, o povo precisava ouvir mais uma vez os mandamentos do Senhor. Ou seja, o povo precisava ouvir o mandamento do Senhor através de Moisés, porque Moisés é quem era o interlocutor, né, vamos dizer assim, para falar com o povo, não é verdade? Então Moisés fez uma reunião sabendo que ia partir, mas ele sabia que precisava mais uma vez todos ouvir os mandamentos do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Terceiro subtópico: um novo tempo de fé e expectativa. Louvado seja o nome de Jesus. Eu olhando, irmão, para esse trecho, principalmente para o título dessa lição, eu não olhei como o pastor deu, mas no domingo de manhã, quando eu olhei para o título dessa lição, eu digo, meu Deus, tempo de conquista é um assunto bem objetivo, numa época que estamos passando. Por quê? Porque nós estamos passando pelo deserto, meu irmão. Estamos passando pelo deserto, não um deserto espiritual, mas um deserto de expectativa. Não é verdade? Porque a nossa cidade, o nosso estado, o Brasil e o mundo está numa expectativa. Só que nós temos que entender que nós não somos o mundo, nós somos um povo escolhido por Deus. Não é verdade? Então eu me alegrei quando vi esse nome, e Deus falou comigo que é tempo de conquista, meu amigo, mesmo diante das circunstâncias que estamos passando. Sabe por quê, meu amigo? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Não é verdade? O que podemos esperar do Deus que mandou um homem ir lá para o deserto, para um riacho de Querite, dizer, você vai beber daquela água e eu vou mandar os corvos lhe sustentar? O que podemos esperar do Deus desse? Milagres e maravilhas, não é verdade? O que podemos esperar de um Deus que pegou um homem com 99 anos, prestes a completar 100 anos, e disse, agora eu vou te dar um filho? O que podemos esperar de um Deus que pegou uma mulher de 89 anos, prestes a 90, e disse, você agora vai ser mãe de um filho, além de velha, estéril? Não é verdade, irmão? Então, o que podemos esperar do Deus desse? Milagres e maravilhas. Então, eu fiquei feliz naquela manhã de domingo, porque Deus falou comigo que é um tempo de conquista, mesmo diante das adversidades. Não é verdade? Então, nós temos que passar pelo deserto para poder conquistar. Não é verdade? Eu achei essa passagem, levando para os tempos de hoje. Josué agora estava prestes a conquistar uma terra, mas Josué foi participando do deserto. Não é verdade? Mas ele nunca murmurou. Não é verdade? É tanto que Deus se agradou dele, e Caleb disse, eles vão herdar, eles vão ver a terra. Os outros murmuraram, reclamaram. Não é verdade? Então, é maravilhoso a gente saber disso, que nós temos que permanecer no nosso lugar, procurar a ser fiel a Deus, ter comunhão com Deus através da sua palavra e da oração, nos tempos de hoje. Não é verdade? O terceiro tópico diz um novo tempo de fé e expectativas. Os hebreus estavam cheios de fé,
Olha, agora estamos cheios de fé. Estamos cheios de fé e boas expectativas, graças a Deus, diferente do que ocorreram 38 anos atrás. Antes, quando Deus reprovou toda uma geração. Tem aqui número 14. Agora, para entrar na terra prometida, eles teriam de enfrentar um obstáculo, as águas do Jordão. Olha como eu disse, que antes de conquistar tem que ter uma batalha. Agora eles estavam aqui diante do Jordão, iam agora enfrentar o Jordão. Não é que o rio estava cheio, não é verdade? Estava cheio, mas aí Josué estava cheio de fé. Ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa para atravessar o Jordão. Agora, para entrar na terra prometida, eles teriam de enfrentar um obstáculo, as águas do Jordão. A expectativa de que algo poderoso da parte de Deus acontecera, olha só como eles estavam na expectativa de que Deus ia fazer alguma coisa, que teriam grandes vitórias, até porque eles tinham ainda terras para conquistar. Grandes vitórias transformou-se numa certeza entre os hebreus. Assim Deus os aprovou, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, Deus desaprovou aqueles porque não tinham fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não vou aqui me esquivar e dizer que às vezes tem dias que nós estamos com a nossa fé pequena, não é verdade? Eu não vou aqui querer achar que sou melhor do que ninguém e dizer não, eu sou homem de fé. Não, tem dias que minha fé está pequena, mas tem dias que minha fé está tão grande que eu digo, eu atravesso esse Jordão. Então isso é maravilhoso. A nossa vida, a vida do crente, né, trazendo para os tempos de hoje, a nossa guerra continua, os obstáculos continuam, não é verdade? Mas o importante é que continuamos com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E realizou grandes milagres no meio do seu povo. Esta verdade acerca da fé genuína e temporal no dia de Jesus. Os que iam até ele com fé, como aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, o cego de Jericó, a mulher cananeia, dentre outros, experimentaram e receberam a cura. Louvado seja o nome de Jesus. Mas eu quero aqui agradecer a Deus, e antes de terminar eu quero ler um texto aqui de Deuteronômio que eu achei muito importante, porque falando sobre as vitórias que nós às vezes conquistamos na vida, seja ela no ministério, ou que seja na vida secular, ou que seja espiritualmente, nós temos que entender que tudo é Deus que faz por nós. Em Deuteronômio capítulo 8 e 7 diz bem assim: porque o Senhor teu Deus, olha, ele já avisando a Moisés e a Josué, porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, de ribeiros de águas, de fonte de abismo, que sai dos vales das montanhas, terra de trigo, de cevada, de vidros, figueiras e romeiras, terra de oliveira, de abundante azeite e mel, terra que comerás o pão sem escassez, nada faltará nela, terra cujas pedras são ferro, os montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido, fores farto, louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te para que não esqueça do Senhor teu Deus, não guardando os mandamentos e os seus juízos, como muitos fazem. Acontece muitas vezes, pastor, do homem aceita Jesus, Deus abençoa o seu ministério, ele é participante dos mistérios de Deus, porque Deus nos chama e ele começa, nós começamos a participar dos mistérios de Deus, que está oculto, que não é revelado para o homem que não conhece a Deus. Nós conhecemos os mistérios de Deus através de Jesus Cristo, quando aceitamos ele como Salvador, não é verdade?
Aí, o verso 14 diz: para que não se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquela grande e terrível deserto, de serpentes ardentes e escorpiões, e de escura nuvem em que não havia água, e tirou água para ti da rocha e do seixal, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, e para no teu fim te fazer bem. E não digas no teu coração: a minha força, a minha fortaleza do meu braço me adquiriram esse poder. Olha só que conselho bom para nós dias de hoje. Nós temos terra para conquistar, irmão. Talvez você tenha uma conquista eclesiástica ou espiritual, mas que quando Deus fizer essas coisas, você não vem dizer: eu estou aqui por causa dos meus méritos, porque eu fiz por outro. Não. Lembre-se que foi a mão, o braço forte do Senhor foi quem lhe trouxe onde você está. Eu quero agradecer a Deus e quero dizer que eu estou aqui, mamãe, porque foi a força do braço que me trouxe até aqui. Porque eu me acho muito pequeno, não tenho curso de teologia, mas eu sei que o Espírito Santo, ele é o maior teólogo que nós temos, não é verdade? Então, eu quero agradecer a Deus, pedir perdão por algumas falhas. Às vezes eu tirei o microfone da boca, né? Porque a gente não está acostumado com live, nós estamos acostumados mais com pregar na igreja, né? E os irmãos, os ouvintes, os irmãos vão me perdoando, mas eu quero agradecer desde já por essa rica reunião, pois tenho aprendido muito também, viu, mamãe? Graças a Deus. Meus queridos, só concluindo aqui, o versículo 16 do capítulo 23 de Josué diz assim: quando traspassares o concerto do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes e servis a outros deuses, e a ele vos inclinados, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis sobre a boa terra que vos deu. Amém? Então isso diz o seguinte, pode continuar aí, meu querido, pode concluir que nós vamos já. Isso fala o seguinte, que há uma questão, essa questão de nós recebermos de Deus, o cumprimento das suas promessas na nossa vida é condicional. Nós temos que estar fundamentado na palavra do Senhor. É aquilo que você falou, não adianta nós recebemos tudo de bom do Senhor, depois ir atribuir ou a nós ou então a outros deuses, né? Vamos atribuir a Deus, que Deus é que merece todo louvor, toda honra e toda glória. Amém? É tempo de conquista. Não vai, tem gente que só vem, pastor, tem gente que só vem de saudosismo, esperando que a igreja, cadê os milagres? Cadê os batismos do Espírito Santo? Cadê isso? Cadê aquilo? E não se levanta. Levante-se para conquistar em nome de Jesus. Não é isso? Se levante para conquistar. Não é tempo de conquista, esforça, tem bom ânimo. Aí ficar parado só esperando que aconteça, né? E acima de tudo isso, seja obediente à palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Quero convidar o pastor para fazer o encerramento em nome do Senhor Jesus, né? Eu quero agradecer a todos os ouvintes, né, que estão na audiência. Deus abençoe. Há mais algumas pessoas que entraram aqui, mas não vai haver mais tempo nós citarmos. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor que está aqui conosco, pastor Romualdo, agradecer as irmãs e a todos que tiveram, né, a paciência de estar conosco, participando deste evento, em nome do Senhor Jesus. Muito bem. A paz do Senhor para todos, irmãos que estão acompanhando desde o início a nossa EBD online. A gente fica ali nos bastidores ajudando, já que o irmão Luan hoje é quem fica nessa parte e ele justificou a sua ausência, está trabalhando, como também o presbítero Levius. Mas a gente fica ali se alimentando, ouvindo, aprendendo, né? E muitas coisas a gente, por exemplo, como é difícil substituir uma pessoa em evidência. Foi por isso que Josué não quis tomar essa responsabilidade, né? Eu estava ali ouvindo a irmã irmã Sônia, nosso irmão Josivaldo, você, e eu meditando. Por exemplo, eu não vou citar nomes, questão de ética também
Mas eu hoje tenho 20 anos de ministério por tempo integral e conheço o estado do Rio Grande do Norte, e eu conheço pastores que jamais eu queria substituir pelo trabalho social, o trabalho espiritual. Então Josué sentiu essa dificuldade, né, de substituir Moisés. Por isso que Deus animou o primeiro, na verdade animou primeiro, né? É verdade. Na verdade ele era o primeiro sucessor, tinha que ser ele, né? Era instruído, estava aos pés de Moisés, era obediente, era servo. Por sinal, eu acho muito interessante o texto que começa o livro de Josué, quando diz: Moisés, não, servo do Senhor, e Josué, servo de Moisés. Veja o que a irmã estava falando sobre o servir. Então, não está na Bíblia não, mas é muito interessante. Diz que quem não serve para servir, não vive. Não, como é? É um trocadilho aí. Quem não vive para servir, não serve para viver. É esse trocadilho aí. Então, meu irmão, que Deus abençoe grandemente. Vamos aprender a ser servo, né? Vamos aprender a ser servo, servir ao Senhor. É tão bom servir. Glórias a Deus. É tão prazeroso servir. Mas tem gente que deixa primeiro o status fluir, né? E pensa que está servindo e não está, né? Está se escondendo, se apoiando no estado. Vamos primeiro servir, e Deus vai galgando, conquistando, conforme aí, né, a lição, conquistando coisas. Deus abençoe. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Sexta-feira, é verdade, sexta-feira culto de doutrina online, sábado tem trabalho das crianças 10 horas da manhã, tem o espaço jovem, e domingo culto de pregação. Nós vamos trazer aqui alguns irmãos para pregar e louvar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças por este momento tão especial de aprender a Tua Palavra, que possamos, Senhor, aprender verdadeiramente, e ajuda-nos a colocar em prática, a servi-lo com alegria, a servir ao nosso próximo, diante desta situação que estamos vivendo, esta pandemia, este caos, meu Deus, moral, espiritual, social, que nós estamos vivendo. Mas nós estamos, Senhor, aguardando a Tua vinda. Nos dá uma boa noite de paz e de sono, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus todos os dias. Amém. Deus abençoe. Tenha uma boa noite, em nome de Jesus.